As receitas sindicais depois da reforma trabalhista. Luiz Eduardo Gunter. Homenagem a Armando Casimiro Costa Filho. Louvável a iniciativa da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, por sugestão dos confrades Carlos Henrique Bezerra Leite e Vitor Salino de Moura essa, de prestar homenagem póstuma a Armando Casimiro Costa Filho. Seguindo os passos do seu pai, Armandinho, como carinhosamente o chamávamos, era a alma da editora LTR. Tudo passava por uma conversa com ele, as organizações dos livros, as publicações, os eventos, as vendas das obras. Seu temperamento afável sempre permitia uma conversa em voz mansa, olhos nos olhos, o amor pelas publicações jurídicas trabalhistas sempre falando mais alto. Graças a seu permanente e incansável apoio às iniciativas de professores, juízes, advogados, procuradores do trabalho e outros estudiosos, muitas obras de natureza trabalhista nasceram e enriqueceram o saber jurídico do país. Temos muito a agradecer pelo privilégio de ter conhecido, e convivido, com esse extraordinário ser humano que deixará muitas saudades. 1. A polêmica sobre o recolhimento facultativo da contribuição sindical. A reforma trabalhista decretou a facultatividade do recolhimento da contribuição sindical. Antes compulsória, a dedução pelos empregadores de um dia de trabalho dos empregados, agora essa receita depende da concordância dos trabalhadores. A partir de 11 de novembro de 2017, segundo os artigos 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, em suas novas redações, as contribuições devidas aos sindicatos dos trabalhadores, aqui fala-se, especialmente, da contribuição sindical, devem ser devidamente autorizadas para que sejam descontadas das folhas de pagamento dos empregados. Surpreendentemente, em 1º de março de 2019, à época do Carnaval, editou-se a medida provisória número 873, alterando ainda mais os já modificados artigos 545, 578, 579, 579A e 582A, passando-se, entre outras coisas, a não admitir autorização tácita ou decorrente de instrumento coletivo ou assembleia sindical. Questiona-se a oportunidade das mudanças legais, pondo em risco a obtenção da principal receita sindical, que era a contribuição sindical obrigatória, transformando-a em voluntária. Na dicção de Maurício Godinho Delgado, essa transformação diminui, severamente, o custeio das entidades sindicais, ao eliminar, de pronto, sem qualquer período mínimo de transição, a antiga contribuição sindical obrigatória, oriunda da década de 1940, originalmente apelidada de imposto sindical. Segundo esse autor, dentro desse mesmo assunto, a reforma trabalhista não trata da necessária regulação da contribuição assistencial/negocial, também conhecida pelo epíteto de cláusula de solidariedade, que é inerente ao custeio sindical em decorrência da celebração dos documentos coletivos negociados, CCTS e ACTS. Observe-se que no inciso 4º do artigo 8º da Constituição consta que a Assembleia Geral fixará a contribuição, que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva. Está se falando, aí, da denominada contribuição confederativa, que,
para o Supremo Tribunal Federal, só pode ser descontada dos associados. A última linha desse dispositivo, porém, contém a afirmação independentemente da contribuição prevista em lei. Essa contribuição prevista em lei é a contribuição sindical. Tanto a contribuição confederativa quanto a contribuição sindical encontram respaldo na Constituição da República Federativa do Brasil. Questionável, portanto, que a reforma trabalhista, além de exigir a prévia e expressa autorização para esses descontos, considere o recolhimento objeto ilícito, porque suprimiria ou reduziria a liberdade de associação profissional do trabalhador qualquer cobrança, ou desconto salarial, estabelecidos em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, sem sua expressa e prévia anuência. Por outro lado, deve-se indagar, se as duas contribuições, confederativa e sindical, têm assento constitucional, porque não poderiam ser objetivo de negociação coletiva quanto às suas fixações e descontos/cobranças. Há quem entenda que não pode a Assembleia Geral criar obrigações patrimoniais aos empregados ou às empresas automaticamente. Segundo esse pensamento, toda e qualquer obrigação pecuniária ou patrimonial somente pode ser levada a efeito, desconto em folha ou emissão de boleto ou qualquer outra forma de cobrança, desde que ocorra a prévia e expressa anuência de quem vai pagar, seja empregado ou empregador. Também conhecida pela denominação de imposto sindical, a contribuição sindical constitui a mais importante fonte de custeio das organizações sindicais, na dicção de José Cairo Júnior. Assevera, ainda, que por se tratar de um tributo, observou-se o princípio da reserva legal e foi instituído por um decreto-lei, mais precisamente pelos arts. 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho. O Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre a constitucionalidade desse tributo, conforme o seguinte julgado. A recepção pela ordem constitucional vigente da contribuição sindical compulsória, prevista no art. 578, CLT, e exigível de todos os integrantes da categoria, independentemente de sua filiação ao sindicato, resulta do art. 8º, 4ª, infine, da Constituição, não obsta a recepção à proclamação, no caput do art. 8º, do princípio da liberdade sindical, que há de ser compreendido a partir dos termos em que a lei fundamental a positivou, nos quais a unicidade, art. 8º, 2ª, e a própria contribuição sindical de natureza tributária, art. 8º, 4ª, marca as características do modelo corporativista resistente, dão a medida da sua relatividade, confronte com MI 144, pertence, RTJ 147/868, 874, nem impede a recepção questionada à falta da lei complementar prevista no art. 146, terceira, CF, a qual alude o art. 149, à vista do disposto no art. 34, terceiro e quarto, das disposições transitórias. Segundo o disposto no art. 589 da CLT, com a redação dada pela Lei nº 11.648, de 31 de março de 2008, o valor arrecadado a título de imposto sindical é distribuído entre a Central Sindical, a Confederação, a Federação, o Sindicato e a Conta Especial Emprego e Salário, sendo que esta última agrega-se aos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT. A Lei N. 6.386, de 9 de dezembro de 1976, dispõe no art. 4º,
caput, que a Caixa Econômica Federal abrirá uma conta corrente especial denominada Conta Emprego e Salário, na qual será creditada a cota parte da contribuição sindical prevista na Consolidação das Leis do Trabalho. O art. 3º desse dispositivo estabelece, por sua vez, os recursos da cota parte da contribuição sindical constituirão receita orçamentária vinculada a fundos especiais, para a realização dos objetivos a cargo do serviço da conta emprego e salário e do Fundo de Assistência ao Desempregado do Ministério do Trabalho, na forma da legislação específica. Como se vê claramente, nos dispositivos legais mencionados, a receita orçamentária prevista por meio do recolhimento das contribuições sindicais compulsórias, passando a ser voluntárias, ou deixando de ser obrigatórias, conforme a nova lei, representarão perda de receita, que deve ser prevista, conforme exige a Emenda Constitucional N. 95, de 15 de dezembro de 2016, especificamente por meio do art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. Como a reforma trabalhista estabeleceu renúncia de receita, deveria, obrigatoriamente, fazer-se acompanhar da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro, o que não ocorreu. Há, ainda, um aspecto importante, quanto à Organização Internacional do Trabalho, que é a Convenção número 87, que trata da liberdade sindical e da proteção ao direito de sindicalização. Esse Tratado Internacional de Direitos Humanos estabelece, no seu artigo 3.2, que as autoridades públicas deverão abster-se de qualquer intervenção que possa limitar esse direito ou entravar o seu exercício legal. Esse internacional deve ser lido consoante o verbete N. 808 do Comitê de Liberdade Sindical, pelo qual se entende estar contido, no princípio da liberdade sindical, a ideia de que as convenções coletivas possam prever um sistema de dedução das contribuições sindicais, sem ingerências das autoridades. Quando a lei nova, por meio do inciso XXV e do art. 611b, impede que a negociação coletiva de trabalho, CCT/ACT, possibilite cobrança ou desconto salarial dos trabalhadores, a título de contribuição para o custeio das atividades sindicais, está, sem dúvida, segundo o Comitê de Liberdade Sindical da OIT, interferindo na aplicabilidade do princípio da liberdade sindical. 2. O julgamento do STF a respeito do tema das alterações produzidas pela reforma trabalhista. As mais questionadas perante o STF foram as relacionadas à contribuição sindical, tornada facultativa. No dia 29 de junho de 2018, por 6 votos a 3, decidiu a Suprema Corte Brasileira pela constitucionalidade do aspecto da reforma trabalhista que extinguiu a obrigatoriedade da contribuição sindical. Os questionamentos foram feitos na ADEM 5.794 e em outras 18 ADEMs ajuizadas contra as novas regras, e também na ação declaratória de constitucionalidade número 55, que buscava o reconhecimento da validade da mudança na legislação. Para a corrente vencedora, o argumento central consistiu em não se poder admitir que a contribuição sindical seja imposta a trabalhadores e empregadores quando a Constituição determina que ninguém é obrigado a se filiar ou a se manter filiado a uma entidade sindical. Os votos vencidos direcionaram-se ao entendimento de que a mudança legislativa seria inconstitucional.
Para o ministro Edson Fachin, relator, vencido, a contribuição sindical tem natureza tributária, tanto do ponto de vista da Constituição quanto do da doutrina e da jurisprudência do STF. Para o ministro Fachin, ainda, a alteração de sua natureza jurídica de típico tributo para contribuição facultativa importa inequívoca renúncia fiscal pela União. Observou que o art. 589 da CLT destina 10% do valor arrecadado à conta especial Emprego e Salário, FAT, constituindo, portanto, receita pública. Além disso, o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT, determina a obrigação de que se indicasse estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro, o que, segundo o entendimento do relator, não foi demonstrado nos autos. A conclusão do voto, vencido, do MIN. Fachin foi no sentido de declarar a inconstitucionalidade das expressões que fazem referência à autorização prévia dos trabalhadores, constantes dos artigos 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da CLT, com a redação dada pelo artigo 1º da Lei 134672017. Já a conclusão do voto do ministro Luiz Fux, vencedor, direcionou-se pela improcedência das ADs e pela procedência da ADC, pois, segundo sua visão, a Lei nº 13.467 de 2017 não contempla normas gerais de direito tributário e, portanto, a matéria tratada não reclama lei complementar. Logicamente que nós, operadores do direito, temos o dever de observar e cumprir a determinação emanada do julgamento do STF. Isso não quer dizer, contudo, que não se possa argumentar a respeito dos seus fundamentos. 3. O procedimento da autorização para o desconto e seus efeitos. Concluído o julgamento sobre a constitucionalidade da reforma quanto à contribuição sindical, agora facultativa, resta saber o seguinte: como se dará essa autorização? Individualmente, coletivamente. Em assembleia da categoria. Essa autorização coletiva pode abranger trabalhadores não associados ao sindicato. O Ministério Público do Trabalho, por meio de sua Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical, CONALIS, posicionou-se a respeito do tema na nota técnica número 1, de 27 de abril de 2018. Sustenta esse documento a inconstitucionalidade formal e material da Lei nº 13.467/17, entretanto, já prevendo a possibilidade de a questão ser superada, manifestou-se sobre dois relevantes temas: como se deve dar a autorização para os descontos, e qual o papel das empresas nesse desiderato. Assevera a nota, em primeiro lugar, que 32. A autorização prévia e expressa para desconto em folha da contribuição sindical deverá ser extraída em assembleia, considerando-se a obrigação atribuída ao sindicato de fazer a defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos da categoria e para estabelecer em negociação coletiva condições de trabalho em nome de toda a categoria, cf. art. 8º, 3ª e 6ª, C/CCLT, art. 611 e Lei 5.584/70, art. 14. Por intermédio da nota técnica número 2, de 26 de outubro de 2018, reiterou a CONALIS, no item 37, que a autorização prévia e expressa,
para desconto em folha da contribuição devida ao sindicato poderá ser tanto coletiva quanto individual, nos termos deliberados em assembleia convocada pelo sindicato, assegurada a participação de todos os integrantes da categoria, associados ou não associados, CF, art. 8º, 3ª e 6ª, e CLT, art. 462 e 611. Outro ângulo muito importante quanto ao comportamento dos empregadores, no que diz respeito a essas autorizações, também mereceu análise do Ministério Público do Trabalho, na nota técnica número 1. Toda e qualquer tentativa das empresas ou das entidades sindicais patronais em criar embaraços na cobrança da contribuição sindical pelas entidades sindicais das categorias profissionais constitui ato antissindical, nos termos dos arts. 1º e 2º da Convenção 98 da OIT, ratificada pelo Brasil em 29 de junho de 1953. O primeiro aspecto das notas técnicas números 1 e 2 do CONALIS é respaldado pelo enunciado número 38 da segunda Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho, promovida pela ANAMATRA, em outubro de 2017, pelo qual é lícita a autorização coletiva prévia e expressa para o desconto das contribuições sindical e assistencial, mediante Assembleia Geral, nos termos do Estatuto, se obtida mediante convocação de toda a categoria representada especificamente para esse fim, independentemente de associação e sindicalização. Quanto à facultatividade da contribuição sindical, e como fazer para obter a autorização, há entendimento no sentido de que é lícita a autorização coletiva do desconto da contribuição sindical feita prévia e expressamente por meio de Assembleia Geral da entidade sindical. Esse desconto seria, então, de acordo com essa linha de pensamento, devido pelo integrante da categoria, ainda que não sindicalizado. Relativamente ao segundo aspecto relacionado pelo CONALIS, quanto ao comportamento do empregador sobre esses descontos, registre-se a seguinte advertência. O empregador não deve ter qualquer envolvimento nas deliberações relacionadas às contribuições ao sindicato, pois qualquer tipo de interferência em favor ou desfavor das contribuições pode ser entendido como ato antissindical, ofensivo à autonomia preconizada na Constituição Federal e na Convenção número 98 da OIT. O já referido enunciado número 38 da segunda Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho, em seu item 3º, também segue a mesma trilha, nesse aspecto, afirmando: o poder de controle do empregador sobre o desconto da contribuição sindical é incompatível com o caput do art. 8º da Constituição Federal e com o art. 1º da Convenção 98 da OIT, por violar os princípios da liberdade e da autonomia sindical e da coibição aos atos antissindicais. A última das questões, e talvez a mais polêmica, é saber se, não autorizado o desconto da contribuição sindical, o trabalhador perde vantagens relacionadas à negociação coletiva, vale dizer, aos resultados obtidos em convenções e acordos coletivos. A nota técnica número 1, do CONALIS, em seu item 37, é enfática ao dizer que a convenção coletiva vincula todos os trabalhadores, pois cabe aos sindicatos a defesa dos interesses de toda a categoria. Juntamente com a possibilidade de autorização coletiva, em assembleia, essa será a questão mais controversa. Quem não paga a contribuição sindical pode receber as vantagens da negociação coletiva.
O juiz Eduardo Rockenbach, da 30ª Vara do Trabalho de São Paulo, decidiu que apenas os trabalhadores sindicalizados podem receber os benefícios e reajustes dos acordos coletivos. Fundamentou sua sentença dizendo: os trabalhadores que não contribuem com a entidade sindical não têm o direito de receber em sua folha de pagamento as conquistas garantidas pelo sindicato. Citou, como referência, a França, onde apenas o empregado sindicalizado recebe as conquistas garantidas em acordo coletivo. Salientou que o modelo francês valoriza e fortalece as entidades sindicais, garantindo as conquistas dos trabalhadores e a qualidade nas condições de trabalho. Em interessante análise sobre a reforma trabalhista, 3 juízes do trabalho construíram uma obra referindo teses interpretativas a respeito. Sobre o tema, elaboraram a seguinte pergunta: as normas coletivas continuam a se aplicar a todos os membros da categoria? Há uma resposta dizendo que sim, pois o imposto sindical não visa a remunerar especificamente as despesas decorrentes da negociação coletiva. Também há, para mostrar dialeticidade, uma resposta, tese, negativa. Tese 539. A partir da vigência da Lei nº 13.467/17, as normas coletivas da categoria devem ser aplicadas apenas aos empregados que autorizam o desconto das contribuições sindicais, tendo em vista que estas são essenciais para a representação da categoria. Jordine Franco Filho considera razoável que, ante a ausência de compulsoriedade da contribuição sindical, seja fixada, em Assembleia Geral, uma contribuição negocial, que será devida pelos não associados ao sindicato, fruto das cláusulas que forem obtidas como novas conquistas da categoria ou conservação das antigas, se delas forem beneficiárias. O articulista pondera, então, que, por dever de justiça e equidade, os não sindicalizados que não participarem da Assembleia Geral não devem se beneficiar das conquistas negociais. Também não deveriam, os não associados, recolher qualquer contribuição decorrente, salvo se expressamente anuírem e concordarem com o desconto. Com um texto que trouxe o questionamento: as conquistas dos sindicatos devem valer só para os filiados, o jornal Gazeta do Povo, de Curitiba, ouviu 2 especialistas. Segundo um dos advogados consultados, a lei é clara ao determinar que os direitos e benefícios conquistados pelos sindicatos nas negociações devem ser aplicados a toda a categoria, não podendo ser limitados apenas aos associados ou contribuintes do sindicato. Em opinião contrária, o outro articulista afirmou que, se todos os trabalhadores usufruem da norma coletiva, é legítimo que todos concorram para seu custeio, ou, usufruindo da liberdade de optar em não contribuir, entendam por consequência a renúncia aos eventuais benefícios dos associados. Pondere-se que, ante as dificuldades do sistema legal de resolver o impasse de aplicabilidade do resultado das negociações coletivas a toda a categoria, e não apenas aos associados, há que se encontrar uma solução para o impasse. Esse paradoxo é bem ilustrado por Rafael E. Pugliese Ribeiro, em sua obra sobre a reforma trabalhista, ao asseverar: a fixação de pagamento facultativo da contribuição sindical não encontra coerência com a filiação obrigatória do membro da categoria ao sindicato, nem ambos se conciliam com a possibilidade de existirem normas coletivas aplicáveis somente aos associados ao sindicato, porque somente a esses haveria ato de vontade para a filiação ao conceito de categoria. Com essa argumentação,
pode-se afirmar que resta quebrado o conceito de categoria profissional por vínculo de solidariedade e similitude, previsto em lei. Em palavras contundentes, Jorge Luiz Souto Maior analisa o tema das normas coletivas aplicáveis apenas aos associados. Ao se eliminar o imposto sindical obrigatório, resta afastada a representação automática dos sindicatos de uma categoria de trabalhadores legalmente definida. Não havendo vínculo jurídico entre o sindicato e os trabalhadores, primeiro, perde sentido a noção de categoria. Por essas digressões, conclui-se que não há, no horizonte, nenhuma luz que aponte para uma solução fácil quanto aos problemas relacionados à contribuição sindical e seu fim, ou recomeço. 4. As mudanças trazidas pela medida provisória 873/19. No Brasil, há algum tempo, leis costumam entrar em vigor nos últimos dias de dezembro ou no início de janeiro. Sempre causam, assim, muita surpresa à população, que, nesses meses, está tradicionalmente em período de recesso ou de férias. A medida provisória número 873 não fugiu à regra, foi editada, publicada e entrou em vigor no primeiro dia de março, que, em 2019, foi sexta-feira de Carnaval. A medida provisória trata da contribuição sindical, matéria extremamente polêmica no contexto da reforma trabalhista. Foram alterados vários dispositivos da CLT, já modificados pela reforma de 2017, artigos 545, 578, 579, 579 e 582-A. As novas disposições exigem a manifestação prévia e voluntária do empregado quanto à contribuição sindical, de forma individual, expressa e por escrito, não sendo admitida autorização tácita ou decorrente de instrumento coletivo ou assembleia sindical. Também será nula regra ou cláusula normativa que fixe a compulsoriedade ou obrigatoriedade de recolhimento, ainda que referendada por negociação coletiva, Assembleia Geral ou outro instrumento previsto no Estatuto da entidade sindical. A nova regulação restringe somente aos filiados ao sindicato o pagamento de contribuição confederativa, mensalidade sindical e demais contribuições sindicais, inclusive as estabelecidas pelo Estatuto do Sindicato ou por negociação coletiva. Se antes da reforma trabalhista permitia-se a autorização para desconto em folha de pagamento, agora impõe-se a obrigatoriedade de o pagamento ao sindicato ser feito mediante boleto bancário ou equivalente eletrônico. Fixa a novel regulamentação, de forma detalhada, a forma de cômputo da contribuição sindical no tocante ao enquadramento de um dia de trabalho. A MP ainda revoga o art. 545 da CLT, que dispunha que as contribuições facultativas e mensalidades seriam recolhidas na forma dos arts. 578 e 579 da CLT, e também o art. 240, a linha C da Lei nº 8.112/90, que possibilitava aos servidores públicos civis da União o desconto em folha do valor das mensalidades e contribuições definidas em Assembleia Geral da categoria. A par da surpresa com que foi recebida essa modificação no sistema de arrecadação das entidades sindicais, existem aspectos jurídicos a ser assinalados. O escritório Mauro Menezes Advogados, em nota técnica, assevera que a MP viola os princípios da liberdade e da autonomia sindicais previstos no art. 8º, caput e inciso C,
3ª e 4ª da Constituição Federal, assim como o artigo 5º da Convenção 151 da OIT. Efetivamente, em 11 de março, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em petição de 65 páginas, interpusação direta de inconstitucionalidade com pedido cautelar, requerendo a declaração de inconstitucionalidade integral da novel medida. Em nota técnica, a seccional da OAB de São Paulo aborda 3 importantes aspectos a respeito da admissão da MP pela Presidência da República. A, sob o ponto de vista formal, assevera que padece de inconstitucionalidade por não observar os requisitos exigidos pelo art. 62 da CF/88, quais sejam a presença de relevância e urgência a autorizar tal proposição legislativa. B. Quanto ao mérito, afirma que atenta contra os princípios constitucionais da liberdade e da autonomia sindical, esvaziando a densidade dos preceitos constitucionais que garantem a autonomia e a liberdade sindical, ao proibir, ao Estado, sua intervenção e interferência na forma de organização e administração financeira das entidades sindicais. C. Quanto às ideias, segundo alega a nota, há uma situação de perplexidade, pois a MP estabelece que o legislado prevalece sobre o negociado, justamente numa relação entre sindicato e trabalhador, que não envolve subordinação. Parece despropositado que o Estado propicie o desmonte da estrutura sindical, sem permitir que os interessados sejam protagonistas dessas modificações. Há questões importantes a serem debatidas, sobretudo na área do direito sindical. Entre elas, o princípio da unicidade, o conceito de categoria e a própria cobrança da contribuição sindical, das receitas sindicais em geral. O modelo sindical deve ser plural, com o fim da unicidade. Como isso deve ocorrer e de que forma? O conceito de categoria econômica e profissional por empresa deve ser substituído pelo de sindicato por empresa, ou por outro sistema. Isso possibilitará a criação de novos sindicatos, mudança dos antigos, ou fusão dos existentes. De que forma isso será viabilizado? As receitas sindicais devem ser estabelecidas e geridas pelas próprias entidades, com ou sem a intervenção do Estado. Abrangem, também, os não associados ao sindicato. As respostas a esses questionamentos são indispensáveis para que se estabeleça um ambiente de equilíbrio entre o trabalho, trabalhadores e seus sindicatos, e o capital, empresas e suas representações. Assistiremos a novos embates jurídicos e políticos sobre o tema, ainda neste ano. A contribuição sindical parece ser assunto novelesco, sempre há um novo capítulo, um suspense a desatar.